É uma alegria, irmãos, poder estar com vocês nesta manhã e juntos fazermos aquilo que estamos preparando para fazer por toda a eternidade, que é adorar a Deus na beleza da sua santidade, amém? Estamos nesse processo de preparo, de adoração, e fazemos isso na igreja, fazemos isso em casa, fazemos isso com aquilo que desenvolvemos o nosso trabalho, porque todos nós fomos chamados para sermos adoradores, não 3 vezes por semana, mas 24 horas por dia. Esse é o chamado de Deus para a nossa adoração nesta manhã. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã um salmo. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, e eu particularmente é um dos salmos que eu mais gosto, aprecio bastante. Peço que façam a projeção, por favor. Vamos usar o recurso visual hoje como apoio, porque deste tema do passado nós vamos entrar no presente usando esse salmo aqui como um verdadeiro fundamento, e vamos falar sobre algo que vivemos hoje no nosso dia a dia, e na medida que nós nos intensificamos no tempo do fim, a gente percebe que isso vai num processo muito mais acelerado. Então você que está aqui na igreja vai nos acompanhar com a Bíblia na mão, vendo aí as imagens, e você que nos assiste da sua casa ou em algum outro lugar, além de ser muito bem-vindo, você é convidado também a pegar a sua Bíblia, quem sabe uma caneta, fazer algumas anotações, e você vai poder multiplicar também essas informações aí nesta manhã, ok? Então o salmo hoje, basicamente vamos ficar dentro dessa sessão da Bíblia. Vamos, quem sabe, mencionar um texto ou outro, mas não há necessidade de sairmos, então vamos centralizar aqui a nossa mensagem. Antes de entrarmos aqui na mensagem, irmãos, eu quero só rapidamente dar aqui uma boa notícia para vocês. Por muitos anos nós tivemos aqui em Belém a Rádio Novo Tempo, mas ela estava na frequência AM. E esse ano nós tivemos, bem no início da pandemia, uma dificuldade com o terreno que nós tínhamos, todos os equipamentos. O nosso terreno foi desapropriado pelo Estado, e nós ficamos assim meio em pânico. A rádio ainda está pela internet, mas fizemos todo o processo, que deveria demorar aí pelo menos de 9 meses a um pouco mais de 1 ano, e com 3 meses nós recebemos a notícia, a informação, de que nós teremos então aqui para a nossa rádio Novo Tempo a frequência FM, amém? Então nós estamos hoje trabalhando em toda a estrutura. Vocês percebem que a rádio não está local, ela está vindo à frequência de Jacareí, mas nós esperamos aí a partir do mês de fevereiro disponibilizar esse sinal, que vai ser uma grande bênção, o alcance, e aí teremos a rádio agora passando de AM para FM. E uma outra boa notícia, que a partir do último sábado de janeiro nós já teremos um novo espaço para a gente adorar a Deus aqui em Belém, que vai ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Batista Campus. Nós compramos ali um prédio, tem 3 andares, esse prédio está em processo de transformação, de melhorias, e agora você vai ter esse novo espaço para ir com a sua família. Então, se você mora próximo daquela região, você vai ser convidado a participar. Nós temos ali muitas famílias, muitos irmãos. Vai ser um espaço muito aconchegante, muito gostoso. Temos a vantagem de termos ali o prédio, ele fica bem ali próximo à praça, não me lembro o nome da rua, mas à tarde vou passar os detalhes todos para vocês. E nós temos a vantagem de termos 2 lados da rua para estacionamento, então não teremos dificuldades com estacionamento, e teremos aí esse novo espaço para adoração. E nós agradecemos a Deus, porque nós estamos engajados na associação para alcançarmos 500 igrejas aqui na nossa associação, e lançamos o desafio de plantar 100 igrejas, e este mês, para a glória de Deus, nós estamos ultrapassando aí, chegando aliás em 70 novas congregações. Então uma grande bênção, e eu poderia compartilhar muito mais boas notícias para vocês aqui nesta manhã, mas vamos deixar para tarde esse momento, e vocês vão poder vibrar aí com todo esse movimento aqui da Associação Norte do Pará.
Vamos então para a leitura do texto bíblico. O salmo é curto e vocês vão observar que nós vamos fixar a nossa mensagem dentro de um verso, mas nós vamos dar uma panorâmica com relação a este capítulo. É curto, você observa que tem apenas 7 versos, e aí logo em seguida nós entramos então dentro de um único verso que nós vamos permanecer nele até o final, tá bom? E eu espero que você possa extrair aqui subsídios para você desenvolver respostas, porque você sabe que a vida, ela exige o tempo todo de você respostas, e nós como igreja, como cristãos, nós precisamos dar respostas para as pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos dar respostas para as nossas dúvidas, nossos medos, nossas inquietações, e eu creio que esse texto vai ser muito útil para nós nesta manhã. A palavra de Deus nos diz, capítulo 11, verso 1, no Senhor me refugio. Como dizeis, pois a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, pois eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem, contra os retos de coração. Aí vem o verso que vamos trabalhar com vocês nesta manhã. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Eu gosto dessa segunda parte do texto. O texto é dividido em 2 partes, os versos 1 a 3 e o verso 4 até o verso 7. Você vai observar uma mudança na afirmação que o salmista faz, e daqui a pouco ele vai fazer uma mudança toda cheia de convicção e também de alegria, e ele vai desenvolver um pensamento muito bonito aqui. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas aos que amam a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a sua face. Bom, esse texto ele vem falando para nós a respeito de um caminho, e como nós estamos vivendo no tempo do fim, assim acreditamos, os sinais indicam tudo isso para nós, então nós precisamos saber qual é o melhor caminho a ser seguido, porque Provérbios 14, 12 diz que há caminhos que parecem ser direito, mas no final deles são caminhos do quê? São caminhos de morte, e você precisa estar seguro de que o caminho que você está andando é um caminho de vida, você tem que ter essa segurança. E nós vamos falar sobre este caminho que Deus está propondo, porque há muitos caminhos perigosos, e um dos caminhos perigosos, às vezes nós vivemos dentro de uma cultura, dentro de uma filosofia, e isso vai nos levando, e essas mudanças são imperceptíveis, e a gente acaba não percebendo algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e daqui a pouco nós estamos refletindo mais os valores do mundo do que os valores cristãos. E a minha mensagem nesta manhã é justamente chamar a sua atenção para qual caminho que você está seguindo, para onde você está indo, onde você pretende passar a sua eternidade. Vamos então, de maneira rápida, dar uma panorâmica neste salmo. A gente fez a leitura, vamos conhecer um pouquinho do contexto. É importante que você saiba algo sobre esta sessão. Bom, falando rapidamente sobre o contexto, a gente sabe, o salmo já diz aqui, né, esse salmo escrito, a maioria dos autores defende que esse salmo foi escrito por Davi, num contexto, a maioria dos salmos de Davi foi escrito num contexto de perseguição, num contexto de angústia, e você pode ver a variedade dos seus sentimentos que há no seu coração, de angústia, de medo, de fé, de compreensão, de desejo de Deus. A data da composição é incerta, e Davi foi esse homem grande nas mãos de Deus, porque a sua fé foi desenvolvida no meio do sofrimento, dos perigos, das lutas, das dificuldades, e assim Davi cresceu e tornou-se esse homem muito abençoado nas mãos de Deus. Davi é um personagem bíblico que sabe o que é padecer, o que é passar lutas, dificuldades, e quando você lê os seus salmos, você vê o quanto que ele colocava as suas emoções nas mãos de Deus. É muito perigoso quando você fica com as suas emoções nas suas mãos. Esta talvez seja uma das lições mais preciosas que nós precisamos levar para nós nesta manhã. Cuidado com as suas emoções, elas podem prejudicar você. Emoções são bombas, não segure emoções nas suas mãos. E a Bíblia diz que
Essa semana todos os dias eu mando uma mensagem para os pastores. Em uma delas eu disse o seguinte para eles: troque suas preocupações por momentos de oração. E a gente fica com aquela emoção ruim no coração, pegue essa emoção ruim, não segure, porque isso adoece você, faz você ficar uma pessoa tóxica e desanime. Davi sabia muito bem como tratar com as suas emoções. Ele sempre levava, em algum momento você vai ver um rei ali se humilhando diante de Deus, se colocando como um pó, se inclinando, porque Davi sabe que segurar as emoções é algo muito perigoso. Este salmo ele é conhecido como o salmo do fundamento, e vocês vão perceber, dado esta visão que Paulo coloca aí no Salmo 3, ele mostra para nós que tipo de atitude nós devemos ter no tempo do fim, o que Deus espera de nós cristãos em uma época em que os valores estão sendo invertidos, está tudo sendo transformado, e nós vamos tentar dar essa panorâmica para você aqui nesta manhã. O Salmo apresenta uma teologia, a teologia deste Salmo é simples, para você ela está no verso 3, e o verso 3 faz uma pergunta inquietante: quando os fundamentos estão sendo destruídos, quando os valores de Deus não estão sendo mais valorizados pelas pessoas, então Davi faz uma pergunta: o que a pessoa que foi justificada, a pessoa que conhece o Evangelho, a pessoa que conhece a Deus, que lê a Bíblia, que ora, que frequenta a igreja, o que eu posso fazer, já que eu fui justificado, o que eu posso fazer agora, quando esses fundamentos estão sendo lançados por terra? Então essa é a máxima que Davi vem tentando responder aqui, e dentro do seu pensamento teológico, a beleza desse salmo, você vai observar a partir de agora, que ele faz essa pergunta, né? Onde que eu vou encontrar refúgio? Talvez Davi se sentia sozinho, o único. Às vezes a gente também se sente único, na empresa que você trabalha, na escola que você estuda, na sua família, você diz: eu sou o único adventista, eu não conheço ninguém, o que eu posso fazer? E você vê o professor criticando a Deus, as pessoas desprezando a Bíblia, as pessoas transgredindo o sábado, você começa a ver as pessoas humanizando Jesus, colocando Jesus apenas como um bom ser humano, e aí então Davi começa a olhar para tudo isso, ele fala: meu Deus, qual é a minha função no meio de toda essa bagunça que nós estamos vivendo? E é diante dessa pergunta que nós vamos observar, e vamos fazer uma análise, e vamos descobrir de forma rápida, que nós vamos descobrir quem realmente nós somos, né? E como que você vai interagir hoje com diferentes mentalidades, diferentes públicos, né? Diferentes públicos, você percebe que a igreja tem essa limitação hoje muito grande, que nós somos seres limitados, incapazes, nós somos pequenos diante de tantas coisas que nós estamos vivendo, e nós somos impotentes diante de algumas coisas. Se você olhar o verso 1, Davi, ele usa aqui uma metáfora, a metáfora de um pássaro, porque Davi estava tão mal, e você sabe que um pássaro, quando ele se sente ameaçado, coagido, ele voa rápido. Davi estava dizendo: olha, eu queria ser como um pássaro, que foge lá para o monte e se esconde, mas ele não podia se esconder, ele tinha que ver o mal, ele tinha que contemplar o mal, mas ele queria naquele momento ser como um pássaro, ele queria fugir, queria ir lá para o monte, no lugar mais alto. E então Deus coloca essa pergunta no coração de Davi: o que você que é um crente justificado, salvo em Jesus Cristo, o que você pode fazer, o que você está fazendo para melhorar o mundo e melhorar também a vida das pessoas? Bem, irmãos, apesar dessa situação lamentável que o salmista observa, nós vamos perceber que ele desenvolve uma teologia. E que teologia maravilhosa, a gente poderia gastar todo o tempo em cima dessa teologia aqui. E o primeiro ponto que o salmista apresenta, ele não nega o problema, mas ele também não nega a confiança nem a fé em Deus no momento de calamidade, no momento que ele queria fugir, não sabia o que fazer. Davi, ele apresenta agora a sua confiança e fé em Deus, porque Davi sabe que Deus ele é soberano, Deus tem todo o controle do universo nas suas mãos. E é bonito quando você olha, você observa que a gente temos problemas, mas você lembra que Deus está no controle, que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus é justo. E Davi vai apresentando toda essa dinâmica dentro desse salmo para nós. O segundo ponto, ele observa as circunstâncias e ele então olha para cima. Eu acho engraçado como que tem pessoas que elas analisam o mundo contemporâneo,
e já logo dizem, olha, tudo está perdido, como se Deus não estivesse o controle da situação. Então Davi, ele sai, ele vê algo negativo, mas quando ele pensa em Deus, no seu santo templo, as suas emoções mudam, ele encontra força agora para poder olhar e fazer uma nova análise das circunstâncias. Davi vê que Deus então está no controle. Davi vê que Deus usou da sua misericórdia, Deus o salvou, Deus o justificou, e agora ele tem olhos diferentes para olhar a vida e olhar o mundo. Ele não vai olhar o mundo baseado nas suas emoções, mas vai olhar baseado agora na sua fé e também na sua esperança de que Deus está no controle, de que Deus é soberano e de que Deus ele também é justo. E Davi abre um tema extremamente importante, que toda a Bíblia fala, de que um dia todos nós vamos prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos e daquilo que deixamos de fazer também. E Deus é tão maravilhoso que o salmista Davi, ele não foca o julgamento no aspecto negativo, mas ele trabalha a questão da recompensa. E se você observar aqui, ele vai dizer o que Deus vai fazer com os ímpios e o que Deus vai fazer com o justo. Ele diz aqui, né? Eles lhe contemplarão a face. Olha que coisa linda, aquele que perseverar, aquele que for fiel, aquele que no meio de dificuldades, de angústia, Davi está dizendo que a maior promessa de Deus é que você vai contemplar um dia a face de Deus. Que pensamento maravilhoso, quando o salmista vem colocando. Bem, irmãos, e aí então vamos permanecer agora nessa pergunta tão intrigante, rica, né, que nós vemos uma sociedade hoje basicamente sem fundamentos. Você olha para você, o que você pode fazer para deter essa onda, essa ação que cresce, que joga os fundamentos por terra, e principalmente a majestade e a grandeza de Deus. E a situação em que Davi analisou é que ele estava, embora houvesse muitas coisas acontecendo, ele descansava na soberania de Deus. Então, por favor, meu querido irmão, não importa qual é a sua situação, o recado de Deus para você hoje é: descanse na soberania de Deus, porque o nosso rei vem vindo e nós vamos estar com ele. Se o servirmos com amor e alegria, em breve vamos receber a maior de todas as recompensas, que é a vida eterna. Amém? Então vamos falar um pouquinho sobre esse verso agora, quando os fundamentos eles são invertidos, começam a ser lançados por terra. Dos pontos que eu quero deixar bem claro para vocês nesta manhã, é que nós adventistas, nós precisamos se destacar um pouco mais nessa questão de antecipar acontecimentos que o mundo está vivendo. E essa questão de conhecer os tempos é importante, porque você precisa conhecer os tempos em que você vive para proteger você, proteger as pessoas que você ama e ajudar com que outras pessoas conheçam o Evangelho. Então é muito importante. E há um texto nas Escrituras falando de uma tribo, que entre as 12 nós tínhamos a tribo de Issacar, e a Bíblia diz que essas pessoas dessa tribo, eles se destacavam em conhecer os tempos e conhecer também as épocas, para que eles pudessem se contextualizar e se tornarem relevantes agora na época em que eles viviam. Então é muito importante nós estarmos contextualizados biblicamente. Nós estamos vivendo uma época na igreja em que as pessoas começam: nós precisamos de uma igreja para alcançar o público X, nós precisamos de uma igreja para alcançar o público A, o público pós-moderno. Irmãos, não existe igreja para alcançar tipo XY. Nosso desafio não é ter uma igreja pós-moderna, o nosso desafio não é ter uma mensagem pós-moderna, nosso desafio é ter uma igreja bíblica, que pense biblicamente, que saiba entender a Bíblia, para que as pessoas vão se contextualizando então, dentro daquilo que a palavra de Deus apresenta e corresponda então às expectativas de Deus. Ellen White escreveu que nós estamos vivendo tempos de perplexidades. Eles estão diante de nós em todas as áreas da sociedade, e ela faz uma descrição positiva e em alguns momentos também negativa, só que diante desses tempos de perplexidade, talvez você se sinta como Davi: puxa, eu queria ser como um pássaro agora, né? Eu queria fugir, apagar tudo, desligar tudo, correr de todo mundo, mas não adianta, você precisa encarar a realidade. Bem, irmãos, vamos ver como que o mundo está vivendo hoje, como que esses valores estão sendo invertidos, e eu trouxe alguns exemplos para que vocês possam ver. Primeiro exemplo, eu trago desse senhor aqui, chamado Francisco. Olha o que é uma inversão de valores. No ano de 2004, esse senhor, ele trabalhava como faxineiro no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro,
E ali na sua atividade do dia a dia, ele cuidava então de um banheiro. E um turista entrou por ali e esqueceu dentro da mochila $10.000. Esqueceu a mochila e dentro $10.000. Ele abriu a mochila, olhou, viu todo o dinheiro, saiu dali, foi até o setor de achados e perdidos, registrou ali uma nota e a pessoa, o turista voltou assustado, Rio de Janeiro e Brasil, o que eu vou esperar, né? Eu perdi tudo, né? E quando ele chegou, para sua surpresa, ali estavam os $10.000. Irmãos, os valores estão tão invertidos. Engraçado que ele não tem profissão religiosa, não defende o nome de nenhuma igreja. Os valores estão tão invertidos que a história deste homem, ela foi parar na CNN, foi parar na mídia, jornal, fizeram entrevistas com ele, foi diante do governador da república. Todo mundo fazia a única pergunta: por que você fez isso? E aí ele deu essa resposta. Qual que é a resposta dele? Não quero nada que não seja meu. Foram investigar a vida do camarada. Estava com a luz para ser cortada. 3 meses de pendência com a energia elétrica. Tinha outras dívidas pequenas. O sonho da vida dele, ele era do Nordeste, poder visitar a sua família. E tudo o que ele queria, ele foi promovido, mas ele não aceitou a promoção porque ele disse que ele queria continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo. Valores invertidos. As pessoas são chocadas quando as pessoas dizem a verdade, quando as pessoas falam a verdade, quando as pessoas fazem o que deve ser feito, o mundo é assustado, dada essa inversão de valores que nós estamos vivendo hoje em dia. Alguns dias atrás eu vi aí o traslado de um traficante, 41 mil reais para você sair de um presídio, ir até o outro presídio de avião, a mídia em cima, e ao contrário disso você começa a ver pessoas honestas, corretas, desamparadas ao sofrimento, que não têm direito a uma consulta, não têm direito a nada. Os valores estão invertidos, irmãos, tudo invertido, em todas as áreas da sociedade. O mundo fala de paz e gasta mais com guerras, nós sabemos disso. As nações poderosas se fortalecem explorando as nações mais pobres, as pessoas mais humildes. E o que dizer das igrejas que deveriam ser os guardiões da verdade, exaltar a verdade, hoje estão quebrando aí os valores também absolutos, já não são mais esses guardiões. E temos que chegar nos cristãos também. Os crentes não são mais conhecidos pela sua vida piedosa e nem mais por serem diferentes. Parece que nós cristãos estamos tão comum, tão parecidos com as pessoas do mundo, que as pessoas já não veem mais diferença em nós. Queria sugerir que você comprasse este livro que está aí na tela, o escândalo do comportamento evangélico. Vale a pena você ler esse livro, é um livro extremamente enriquecedor, vai te assustar um pouco na sua abordagem, porque você vai perguntar: por que eu sou cristão? Será que realmente está fazendo alguma diferença na minha vida? Então vale a pena para você ver que algumas atitudes dos cristãos são piores de pessoas que não conhecem a Deus. E aí eu trouxe esse poema aqui de Rui Barbosa, porque Rui Barbosa escreveu já há muito tempo atrás: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Esta é a situação que nós estamos vivendo. Hoje, quando se fala em honestidade, em dinheiro, em impostos, em casamento, hoje tem pessoas rindo com relação a isso. Há caminhos que parecem direito, mas ao final a Bíblia diz: são caminhos do quê? São caminhos de morte. Cuidado com o caminho que você está andando. Este talvez pode ser um caminho de dor. Como se deu esse processo de mudanças, chegou até nós, já que o mundo, ele sempre está passando por transições. E como que chegou todas essas mudanças até aqui, até a sua casa, até a nossa igreja e outras situações mais complicadas também? Vamos falar rapidinho sobre isso aqui, esse processo de mudança. Hoje nós vivemos aí a expressão pós-modernidade, mas um dia o mundo ele já teve a pré-modernidade, a modernidade, a pré-pós-modernidade, a modernidade, e agora temos o mundo pós-moderno, e já dizem aqueles que temos o mundo pós-moderno. Tudo isso tem acontecido dentro de uma sequência de aproximadamente 200 anos, marcando aí, a partir do século XVII, com a Revolução Francesa, que talvez seja uma das
mais importantes da história da humanidade. Então houve uma ruptura com aquilo que era sagrado, com aquilo que era religioso, e nós entramos aí no campo do racionalismo, passamos pelo iluminismo, aonde os valores bíblicos passaram a ser deixados de lado, em busca agora de um novo mundo em que resolvesse então o problema das pessoas. E essa questão dessa busca pelo novo mundo, ele é tão interessante. Eu fiz uma viagem, nessa viagem nós ficaríamos 12 horas dentro de um avião, e a pessoa que estava ao meu lado, fiz amizade com ele, começamos a conversar, e num dado momento eu perguntei o que ele fazia. Ele disse que ele estava indo para a Universidade de Harvard, assistir uma palestra, e eu perguntei onde que ele trabalhava. Ele disse: eu trabalho na USP, trabalho no setor de pesquisas, eu sou cientista. E eu me constrangi na hora em dizer que era pastor, que se eu falasse que era pastor, já havia logo um bloqueio de imediato. E começamos a conversar sobre filosofia e outras coisas mais, e daqui a pouco eu fiz uma pergunta para ele, só para sentir um pouco, né? Perguntei para ele: eu tenho uma curiosidade, gostaria de saber, já que você é cientista, se você crê em Deus e se você crê na Bíblia. E ele falou assim: olha, eu sou cientista, mas eu não sou ateu, creio em Deus e creio na Bíblia. Eu perguntei: você frequenta a igreja? E ele disse: não, não frequenta a igreja. Eu perguntei: por que motivo você não frequenta a igreja? E ele disse: olha, eu não frequento a igreja porque eu não acredito na vida dos cristãos. Continuei um pouquinho mais a pergunta, perguntei se ele acreditava na Bíblia. E ele disse: eu creio em Deus e eu creio na Bíblia, mas eu não creio na igreja e também não creio na vida dos cristãos. Então esse é o público essa é a mentalidade que nós estamos vivendo hoje, e que nós precisamos descobrir maneiras e métodos para alcançar e colocar o Evangelho então no coração dessas pessoas. Isso não vai muito longe. Você pode ter um filho que pensa assim, uma filha que pensa assim, um esposo que pensa desta maneira. Então nós precisamos, o Evangelho jamais vai ser irrelevante. Talvez a nossa vida se torne irrelevante, mas o Evangelho sempre será relevante para todas as pessoas. Nós temos aí algumas características dessa era que nós estamos vivendo, que é a pós-modernidade. Nós temos o pluralismo religioso, onde não há uma predominância de conceitos de dizer que aqui está toda a verdade. Essa é uma ideia que eles surgiram. Não há hegemonia de conceitos na verdade dentro de uma visão pluralista. Dentro do secularismo, você vai perceber que o secularismo é uma filosofia que prega que não há referências a Deus ou então a conceitos religiosos. Isso é coisa do passado. Nós não precisamos disso para viver a vida moderna. Nós precisamos da tecnologia, precisamos da ciência. E o misticismo é presente também hoje dentro desta visão, onde todas as manifestações espirituais, não importa se é bíblica ou não é bíblica, todas as manifestações espirituais que unem o ser humano, elas são bem-vindas, são positivas, trazem um benefício, e você percebe que todo esse esforço da pós-modernidade é para deixar a palavra de Deus de lado e vivermos então os nossos próprios instintos. E temos o tal do sincretismo religioso, que é a união de várias doutrinas diferentes. Então une tudo, é como se você pegasse vários tipos de frutas, colocasse no liquidificador, batesse tudo, e aí no final sai aquilo que não sai mais abacate, não sai mais laranja, não sai mais mamão, sai uma outra coisa com outro nome. Isso é o sincretismo religioso, e é o mundo em que você e eu está vivendo. Somos chamados a testemunhar, ser sal da terra e também ser luz do mundo. Aí está o nosso maior desafio. E a proposta da modernidade, que era uma proposta, de facilidades, de crescimento, e quero dizer a vocês que realmente nós vivemos num mundo extraordinário. A tecnologia trouxe muitos benefícios, coisas fantásticas, extraordinárias para nós. Somos beneficiados hoje por transportes aéreos, a questão tecnológica, a questão da medicina, um avanço extraordinário. Tudo isso é algo positivo que existe no mundo moderno em que nós estamos vivendo. E a proposta apresentada, a promessa, é que se nós tivéssemos então todo esse desenvolvimento tecnológico, nós então teríamos um mundo que é perfeito. Mas o problema, o que as pessoas esquecem, que o problema não é o mundo exterior, o problema é a natureza pecaminosa que nós carregamos, e com tantas tendências e tantas paixões também. Nós estamos presenciando aí
benefícios em todas as áreas da sociedade. Eu sempre comento isso aqui, eu acho que a pessoa que inventou o celular, algo extraordinário, mas o camarada que inventou aqui o WhatsApp, né? Que coisa linda, né? Seu filho, minha filha estava lá em outro país, meu filho está lá em São Paulo, a gente liga, conversa, vê e mostra. Que benefício de um novo mundo, que coisa extraordinária, né? Então, esses benefícios, nós louvamos a Deus por isso, mas em algumas áreas, a gente percebe que a gente acaba perdendo algumas coisas e você é chamado por Deus para levantar, então, esses fundamentos também. A promessa de que teríamos um mundo perfeito e essa globalização aí, hoje vivemos uma grande aldeia global. Bem, irmãos, e hoje nós podemos testemunhar de que essa proposta feita, ela não foi alcançada, né, 100%, dizendo que nós teríamos então somente achar a tecnologia vai avançar tanto. Não, o ser humano continua morrendo, as doenças continuam aparecendo, as tendências baixas do ser humano continuam crescendo, e elas estão aí, então essa perfeição prometida não é a tecnologia que vai trazer. E é por isso que nós aguardamos um novo céu e uma nova terra, porque o problema do ser humano, do mundo, só será resolvido quando não tivermos mais essa natureza pecaminosa que tanto nós carregamos. Bem, qual é a proposta então, tanto desde a modernidade, pré-pós-modernidade e também modernidade? Fizemos uma junção de tudo isso aqui. A proposta, você vai observar, construir sem fundamentos, e aí vem essa palavra muito forte hoje, de vários filósofos hoje, a questão da desconstrução dos conceitos estabelecidos, há uma desconstrução, construir sem fundamento. Os marcos antigos já não funcionam mais, então tem que ter uma maneira diferente de educar os filhos, tem que ter uma maneira diferente de você fazer isso ou fazer aquilo. Há o conceito de que não há mais uma verdade absoluta, então a teoria, a posição dos cristãos é jogada por terra, né? Acabaram-se os limites, e aí você vai vendo aí de que nós não precisamos mais de novos fundamentos, não há verdade absoluta, moralidade, verdade e outras coisas mais também. Tudo isso é a busca do ser humano, de que Lúcifer tentou no Éden para colocar o ser humano acima de Deus. Ele disse, eu vou subir acima das mais altas nuvens. A cultura do prazer, do hedonismo está aí, do materialismo, do consumismo, do capitalismo, pragmatismo. Aquilo que é mais rápido, que me traz a resposta mais rápida, eu faço. Então, esse é o pragmatismo que estraga relacionamento, acaba com a sua saúde, porque é a busca sempre por coisas rápidas, né? O resultado final não tem processo, é uma cultura sem processo, e os valores estão todos invertidos aí, como nós acabamos de falar então para vocês. E chega o tempo então, em que o apóstolo Paulo fez uma descrição, essa descrição é muito válida nos dias de hoje. Ele diz que chegaria o tempo em que as pessoas não suportariam mais ouvir a sã doutrina. De cada 10 pessoas que você fala do Evangelho, pelo menos 6, 7 pessoas não têm interesse mais em ouvir a respeito do Evangelho. E aí está a Bíblia dizendo, chegou o tempo em que nós estamos vivendo agora, ser cristão nos dias de hoje exige mais sabedoria, mais conhecimento, mais abordagem, né? Mais ética, porque as pessoas estão observando se realmente nós somos aquilo que a palavra de Deus diz. E aí está o texto que Paulo diz, as pessoas não suportarão dar ouvidos às verdades da Bíblia. E isso é um chamado para a criatividade, é um chamado para a inovação. É um chamado para a gente se modernizar e não se mundanizar, como algumas pessoas confundem, né? Algumas igrejas acabam se mundanizando e não se modernizando. Há um chamado para se modernizar, sim, mas não há um chamado para a gente se mundanizar, se tornar igual, então, o mundo. Bem, irmãos, vamos ver alguns fundamentos. Eu trouxe 3 fundamentos aqui que basicamente estão sendo destruídos e que está comprometendo basicamente a vida no planeta. A questão da natureza, você sabe disso, nós estamos vendo aí a natureza toda aquecida, alterada, e a gente começa a ouvir aquecimento global, nível do mar elevado, furacões, terremotos, tudo vai se multiplicando de forma muito rápida. Um outro fundamento que está sendo destruído também é a questão da família, tão importante, tão necessária para os tempos modernos, para os dias de hoje, mas a família, ela está sendo destruída.
E a pergunta é: o que você, como pai, como mãe, está fazendo para manter os valores de Deus na sua casa e também na sua família? Está sendo tudo mudado, tudo alterado, né? E todos esses fundamentos sendo jogados por terra. A infidelidade conjugal chegando a níveis intoleráveis. Os pais estão falhando muito nas suas atribuições. Parece que nem mesmo dentro de casa nós estamos seguros. Hoje a televisão está educando os filhos, a internet está educando os filhos. Então nós precisamos repensar se este valor na minha casa não está sendo jogado por terra. Será que eu, como cristão, não estou destruindo também alguns valores que a sociedade está destruindo? Não estou colaborando para isso também? E aí está a infidelidade conjugal, a apologia aberta a favor do homossexualismo, aberta, pregada para todos os níveis da sociedade. E nós estamos fazendo o quê? Então nós precisamos pensar, porque um crente justificado, um crente salvo, um crente que está em Jesus Cristo, ele vai ter uma atitude diferente das coisas que estão acontecendo. E eu louvo a Deus por isso, que eu conheço muito da vida de alguns de vocês aqui, e a gente percebe essa preocupação em abrir um pequeno grupo para melhorar a vida de alguém, pregar o evangelho para melhorar a vida de alguém, estabelecer um projeto. E é isso que nós precisamos fazer. Você não pode ficar no tempo do fim sem fazer nada, porque os fundamentos estão sendo destruídos. E nós vamos entrar um pouco mais nesse detalhe. No aspecto religioso, nós estamos vendo aí também de maneira extraordinária. Quando se fala em Deus, Bíblia, né, fé, igreja, tudo isso hoje são itens atacados e ridicularizado aí pelas pessoas. E a pergunta é: nós estamos fazendo o quê? O que você faz quando as pessoas ridicularizam de Deus? Quando as pessoas questionam a sua fé? Você tem respostas convincentes? E o problema, irmãos, nós como adventistas nos acostumamos a dar respostas muito simples às vezes para as pessoas. E as pessoas hoje estão fazendo perguntas diferentes e nós continuamos com as respostas lá do passado. Então nós precisamos entender mais de Bíblia e principalmente as épocas e os tempos também que nós estamos vivendo. O misticismo invadiu as igrejas, as pessoas correndo atrás daquilo que é superficial, milagres, curas, milagres, prosperidade. Parece que os cultos hoje são preparados para as pessoas sentir-se bem e não terem um conhecimento e uma revelação também a respeito da vontade de Deus. No aspecto religioso, há muitos escritores hoje que estão simplesmente hoje humanizando demais a pessoa de Cristo. Então Jesus é um bom psicólogo, Jesus é um bom líder, Jesus é bom isso. Eu quero dizer para você que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é Deus, ele é encarnado, ele é o nosso Salvador. E você não vê isso na literatura contemporânea. Hoje está cheio de gente hoje que lê esses livros humanistas que jogam toda a divindade de Jesus por terra, porque são livros muitos superficiais diante daquilo que representa a pessoa de Jesus. E aí, irmãos, vem a pergunta, né? Que tipo de homem, que tipo de mulher Deus quer ter nesses últimos dias? Qual é a necessidade de Deus diante dos fundamentos sendo jogados por terra? Qual é a necessidade? O que Deus olha para você e Deus fala assim: José, eu quero isso de você. Rose, eu espero isso aqui de você. Eu queria que você vivesse isso aqui. Então, Ellen White diz que a maior necessidade do mundo, irmãos, neste tempo final, de pessoas que não se compram e não se vendam, que não joguem seus fundamentos por terra. Se é A, se é azul, pessoas que saibam chamar o pecado pelo nome de forma exata, com amor, com carinho, né? E que seja firme aos deveres, aos seus compromissos, à ética, aos valores, assim como a bússola diz ali o El Poli. Ainda que caiam os céus, você permaneça firme por aquilo que é reto. É isso que Deus quer de todos nós. As implicações disso na vida da igreja. Hoje o pós-modernismo desestabilizou muitas igrejas. Não estou falando aqui de igreja adventista. Igrejas confusas, cristãos confusos, igrejas onde as igrejas estão cheias, mas as pessoas não estão experimentando transformação no caráter, mudanças de vida, continuam sendo as mesmas pessoas do mundo, com os mesmos hábitos, com os mesmos vícios, com as mesmas tendências. Então é uma pregação vazia em que as pessoas não são transformadas. Mudança na mensagem e muitas outras mudanças. O evangelho contemporâneo que não engrandece as verdades bíblicas, é só um bem-estar, é só fazer se sentir bem, é apenas um momento, né? As pregações começam a revelar as últimas novidades, os filmes, e aí vem essa areia do relativismo, de um mundo líquido,
tanto pregado por Zygmunt Bauman. Você pode adquirir um desses livros aí, Vida Líquida, Tempos Líquidos, Amor Líquido, Modernidade Líquida, ou seja, é uma areia movediça os tempos em que nós estamos vivendo, irmãos, e nós estamos sendo prisioneiros dessas circunstâncias. Cuidado com isso, porque você é um crente justificado, você é um crente salvo, lavado pelo sangue de Jesus, está se preparando para a eternidade. Deus conta com o seu testemunho e com a sua vida também nesses últimos dias. Bem, irmãos, entrando aqui na última parte, Juízes 17:6 dá a resposta do que estamos vivendo hoje. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o bem que queria. Hoje está assim. Igrejas que não disciplinam mais seus membros, pessoas fazem tudo quanto é coisa errada, troca música, fazem tudo e está cheio de gente para aplaudir. Eu fico perguntando onde é que estão os homens e as mulheres de Deus nesses últimos dias. Vamos nos contextualizar, vamos nos contemporaneizar, vamos nos modernizar sem mundanizar. E exaltar os princípios de Deus, que é isso que Deus precisa nesses últimos dias. Bem, irmãos, louvo a Deus porque a nossa igreja ainda é uma igreja tradicional, uma igreja bíblica. Isso, eu louvo a Deus por fazer parte desta igreja e seja feliz por ser parte desta igreja. Agora, lembre-se dos nossos fundamentos. Um dos nossos fundamentos é o sábado. Como é que você está guardando o sábado? Um dos nossos fundamentos é a leitura da Bíblia. Como é que você está com a Bíblia? Nós temos vários fundamentos, eles não podem ser destruídos. E aí, irmãos, finalizamos. O que eu posso fazer hoje? Eu não vou comentar todos, quero pegar alguns apenas para vocês aqui. Mas eu queria falar sobre a questão do estudo da Bíblia, irmãos. Nós precisamos, irmãos, nesses últimos dias, nos tornar especialistas em Bíblia, estudar a Bíblia com mais profundidade. Um outro ponto que eu destacaria aqui é a pregação das palavras de Deus para outras pessoas que não conhecem uma pregação inteligente, relevante, bíblica, né? E a questão da obediência. Eu quero destacar aqui mais 2 pontos aqui, irmãos. Coerência de vida. Maior dificuldade que nós enfrentamos hoje, irmãos, é a incoerência por parte daqueles que se dizem cristãos. Imagine seu filho ouvindo na igreja que o pastor dizendo, irmãos, por favor, cheguem cedo na igreja, e aí você chega às 10:30 da manhã. Imagine você não trazendo seu filho para a escola sabatina. Imagine seu filho vindo para a igreja e vendo todo mundo com a lição de escola sabatina e seu filho não tem lição de escola sabatina. Imagine o que o seu filho está ouvindo e o que ele está vendo. A incoerência hoje é um fator que afasta os jovens e afasta os cristãos também. As pessoas sabem o que nós, cristãos adventistas, devemos fazer, aquilo que nós devemos ser. E há muitas pessoas que não estão levando, então eu queria colocar isso para vocês. Sejamos coerentes, irmãos, com aquilo que cremos, com aquilo que vivemos, com aquilo que professamos. As pessoas sabem da nossa coerência. Nós fomos fazer certa vez, fechando um contrato, e ele estava com a intenção de oferecer um suborno para a igreja. E aí, como ele percebeu na reunião que ele tentou para lá, tentou para cá e não tinha um caminho e que aquilo não ia ter negociação, eles cancelaram a venda, pegaram um outro caminho, prejudicaram completamente a igreja. Depois alguém me ligou e disse assim, pastor, sabe por que aconteceu isso aí na negociação de vocês? Eu falei, por quê? É porque a gente tinha uma proposta aí de fazer um esquema com vocês, mas a gente percebeu que com a igreja adventista não tem esquema, né? E a gente precisava fazer, mas não deu certo, então aconteceu isso. Sabe, irmãos, coerência de vida é terrível. As pessoas, às vezes a esposa sabe o que você tinha que fazer e você não está fazendo. O esposo sabe o que a esposa devia estar fazendo. Então a coerência de vida, apelo para vocês nesta manhã, sejamos cristãos coerentes, consistentes, homens e mulheres de uma única palavra, não sejamos cristãos dúbios. Se você diga que você é, né? Eu disse para o meu filho, quando entrou na faculdade, quando alguém perguntar para você, o que você é? Primeira coisa, eu sou filho de pastor. Segunda coisa, eu sou adventista do 7º dia. Terceira coisa, eu não estudo no sábado. Acabou e ponto final. Você tem que ter coerência de vida. Você não pode ficar dúbio, aquilo que né? Um dia uma pessoa chegou para mim, você é adventista? Eu falei, sou adventista do 7º dia, guardo o sábado, não como carne de porco, devolvo o dízimo, creio em Ellen White. Quer saber de mais alguma coisa? Precisa de mais alguma informação? É porque hoje só tem gelatina nesse mundo líquido. Eu estou na igreja, mas se der eu faço. É isso, aquilo. Irmão, não é tempo de ser crente gelatina. Acorda para isso.
O que você pode fazer para melhorar a vida do seu filho? Você pode fazer o culto familiar, você pode comprar um livro, você pode investir nele na escola sabatina, você pode ser mais responsável na igreja, pode colocar coisas melhores na sua casa, alimentos saudáveis, você pode melhorar os programas de televisão, não está gastando muito tempo com Netflix. Responda para você, o que eu posso fazer hoje, eu na minha casa, na minha esfera de ação, com os meus funcionários, na minha empresa. Eu posso na sexta-feira não ir na sala de aula, eu nunca preguei o evangelho, mas sexta-feira a minha carteira vazia prega para as pessoas. Irmãos, fica o desafio para você aqui, faça alguma coisa. Provérbios 22, 28, não remova os marcos antigos que foram estabelecidos por Deus. Ainda há rei em Israel. Ainda há rei em Israel. Deus ainda reina, Ele é o soberano. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, e que Deus nos ajude, irmãos, a viver como esses cristãos firmes, fiéis. Por isso que eu digo para você hoje, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Deus vai usar a sua vida, o teu olhar, a tua empresa, a tua profissão. Deus vai usar a educação que você dá, Deus vai usar tudo que Ele tem a favor da salvação de outras pessoas. Quantos querem nesta manhã levantar a mão com alegria e dizer, poxa, eu louvo a Deus por estar vivendo no tempo do fim, ser adventista do sétimo dia, e na minha vida, pastor, pode contar comigo, porque eu não serei instrumento de Satanás para jogar os fundamentos de Deus por terra. Posso ver as mãos levantadas? Levanta bem firme a sua mão, é isso aí. Nós temos que ser firmes como a bússola ou é o polo. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por este salmo tão extraordinário que estudamos esta manhã. E obrigado porque ainda temos tempo de responder esta pergunta e levantar as nossas mãos nos comprometendo a Deus, que os fundamentos que estão sendo jogados por terra na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, serão levantados para a glória do Teu nome. Permanece conosco neste dia e continue abençoando as atividades desta manhã, dando a nós, ó Deus, condições de enxergar, de ver, e a cada dia de termos uma experiência real e transformadora contigo, porque dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e receberemos das Tuas mãos a maior de todas as recompensas, que é a coroa da vida. Continue conosco neste culto, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.